Livro do profeta Zacarias, capítulo 9 e versículo também 9. Zacarias 9, 9. Graças a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Amém? Graças a Deus. Pode se assentar. Jesus, fala conosco. Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Como nós estamos aí, próximos à Páscoa, né? O pastor pregou aqui domingo um pouco sobre a Páscoa, sobre os acontecimentos, né, da semana que antecede a Páscoa. E eu nem sabia que ele ia pregar, né, domingo sobre isso. Mas hoje eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto também, né? E ele disse que seria falado durante a semana, então vamos falar. Veja só. Aqui nós lemos a respeito do profeta Zacarias, que falou isso aqui. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Quem são essas filhas de Sião e filhas de Jerusalém? São os moradores de Jerusalém, né? Ele estava falando aqui para todos aqueles que moravam na cidade de Jerusalém, em Israel. E ele estava dizendo o quê? Ele estava fazendo uma profecia messiânica. O que é isso? Uma profecia sobre o Messias que iria de chegar, que iria vir. Então ele estava falando aqui a respeito do Senhor Jesus. E daí quando nós lemos lá já no Novo Testamento, pode abrir aí também a tua Bíblia em Mateus, capítulo 21. Também nos fala a respeito disso aqui que o profeta Zacarias falou. E também o profeta Isaías falou no capítulo 62, versículo 11, a mesma coisa, para Jerusalém se alegrar. Mas vamos ler aqui agora Mateus. Mesmo assentado, vamos fazer essa leitura para que nós possamos entender daí o que eu vou te explicar. Então, Mateus 21, do versículo, vamos fazer a leitura toda, do versículo 1 até o 11, acompanhe comigo, diz assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. O que nós lemos lá em Zacarias, agora está repetindo aqui no Novo Testamento. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou.
E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém? Olha só, eu sei que o pastor já explicou, né, alguma coisa sobre esse texto aqui domingo, mas só repetindo então, se alguém não estava aqui. O Senhor Jesus, então, antes de ser crucificado, ele entrou em Jerusalém em triunfo. O que é isso? Em vitória. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém significa o quê? Que ele foi recebido como rei, em triunfo, em festa, em reconhecimento de rei. E aqui então o povo, no versículo 9 diz que o povo clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi. A palavra Hosana significa salve-nos agora. Então, quando o povo dizia Hosana, eles estavam dizendo: salve-nos, Jesus. E eles estavam reconhecendo o Senhor Jesus como o Messias. Então, ali o Senhor Jesus estava sendo aprovado diante do povo como Messias. Eu já expliquei aqui para vocês há bom tempo atrás a respeito de que o Senhor Jesus precisava ser aprovado como uma pessoa, como um ser humano que não tinha defeito, que não tinha pecado, porque ele era representado pelo Cordeiro da Páscoa, que também não podia ter defeito. Então ele tinha de ser aprovado, e aqui ele foi recebido então como o Messias. Então foi uma aprovação, foi um tipo de aprovação que o povo estava dando para ele, dizendo Hosana, ou seja, salva-nos. Então eles estavam clamando ao Messias, porque todo o povo judeu sabia que só quem pode salvar é o Messias. E eles estavam então esperando o Messias. Só que, como Jesus veio em simplicidade, em amor e não como um guerreiro, alguns não aceitaram, e a nação de Israel não aceita até hoje então, que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. Mas aqui nessa situação então o povo reconheceu Jesus e pediu salve-nos, ou seja, Hosana ao filho de Davi, salve-nos filho de Davi. Então quando eles estavam falando isso, o povo então, que nós não temos esse costume, né, irmãos, o pastor já falou isso aqui domingo, nós não temos esse costume de enfeitar as ruas, e como reconhecer o domingo, no caso, que foi domingo passado agora, como o domingo de Ramos, né, não estou criticando a religião católica, não gosto de fazer isso, longe de mim isso, mas esse costume apenas os católicos têm, nós não temos esse costume. Mas o povo de Israel, na época, fez isso aqui. Eles estavam, então, reconhecendo Jesus como rei, porque quando um rei chegava vencedor em uma cidade, o povo recebia esse rei, que veio de uma batalha, que veio de uma guerra, eles recebiam o rei com ramos, com folhas de árvores. E eles agitavam então esses ramos, eles erguiam para cima, mexiam esses ramos, e conforme eles mexiam então e pegavam nas árvores, porque todo esse caminho aqui, ele era, né, esse caminho por onde Jesus entrou em Jerusalém, porque ele entrou pela porta dourada, que hoje está fechada, ninguém mais passou por essa porta depois que Jesus entrou, está fechada e só vai ser aberta na vinda do Senhor. Então veja só,
conforme eles movimentavam aqueles ramos e esse caminho, então, ele tem oliveiras, ele tem árvores frutíferas, ele tem videiras. Então, conforme eles iam pegando os galhos, as folhas iam caindo e encheram o chão, então, né, de folhas. E o Senhor Jesus passou por cima delas, então. Mas então agora vamos ver como que Jesus passou por cima dessas folhas, desses ramos, né? E que o povo então erguia e balançava aquelas folhas de árvores, aqueles ramos, né? Para receber como um rei. Então isso aqui se cumpriu, né? A profecia de Zacarias que nós lemos lá no início, dizendo, dizei à filha de Sião. Dizei para quem? Diga a Jerusalém, diga ao povo de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então veja só, algumas pessoas questionam, por que Jesus tinha de entrar em Jerusalém montado em um jumento? Né? Se ele é rei, e ele é rei, e quando ele voltar na sua segunda vinda, ele vai estar montado em um cavalo branco. Mas aqui, ele estava montado em um jumento. E algumas pessoas então dizem, mas como Jesus sendo rei montando um jumento, que é um animal de carga, né, que é um animal aqui para nós, considerado de menos valor que um belo cavalo, mas que no Oriente, o jumento é considerado um animal de muito valor. E eles são muito bem cuidados. Então, o jumento, lá em Israel, ele fazia parte, acredito que faz parte até hoje, da cultura do povo judeu. E na Bíblia nós vemos vários exemplos de reis e pessoas ricas que montavam sobre esse animal, sobre o jumento. E não somente homens, mas mulheres também montavam sobre jumentos. Olha só, eu separei aqui alguns, né? Não vou estar lendo, vou estar citando só os versículos. Mas Abraão montou em um jumento, está lá em Gênesis 22, 3. Mulheres montavam em jumentos, está em Juízes 10, 4 e 12, 14. Axa e Abigail. Não vou estar explicando agora sobre quem são esses personagens, né? Posso pregar um outro dia. Também montavam constantemente, era o costume, montar em jumentos, que está em Juízes 1, 14 e 1 Samuel 25, 20, fala sobre isso. Balaão estava também com uma jumenta, lembram que Deus fez a jumenta falar? Na história de Balaão. Que está em Números 22, 23. A sunamita, aquela mulher abastada, rica, ela também montava em jumentos, segundo Reis 4, 24. Saul, quando foi escolhido, né, para ser o rei de Israel, ele estava buscando as jumentas do seu pai. 1 Samuel 9, 3. Gedias cuidava das jumentas do rei Davi. O rei Davi tinha várias jumentas. A jumenta era mais importante que o jumento. Está em 1 Crônicas 27, 30. Jó tinha 1000 jumentas, desculpe. Jó 42, 12. Jair, que foi um juiz de Israel, esse homem tinha 30 filhos. E cada um desses filhos montavam em um jumento. Então, 30 filhos que montavam 30 jumentos. Né? O Senhor Jesus, quando foi nascer, né, que José e Maria estavam indo para Belém, eles também estavam com um jumento. Quando Jesus nasceu na estrebaria, quem é que aqueceu Jesus no frio da noite? Um jumento, junto com uma vaca. Né? Então nós vemos que o jumento na Bíblia, ele tem muito valor e é muito citado. Ele tem várias passagens, como eu passei aqui para vocês, vários textos falando a respeito do jumento. E era parte então da cultura, por quê? Porque um
um território difícil de caminhar, né? Com areia, muitos desertos, muitas pedras em alguns lugares, um lugar íngreme, então, de difícil passagem. O jumento se dá muito melhor do que um cavalo nesses lugares difíceis. Então, o jumento, ele é considerado um animal de muito valor no Oriente, tá? E caro, muito caro até. Mas veja só, quando o Senhor Jesus nasceu, Israel, então, ou Jerusalém, estava dominada pelo povo romano. O povo romano, os seus reis, as suas autoridades, os seus líderes, os seus generais, eles não montavam em jumentos, eles montavam em cavalos. Eles tinham carruagens, eles tinham lugares de grandeza. Quando eles chegavam em uma cidade para ser homenageados, eles nunca entravam em jumentos, mas eles entravam com os seus cavalos magníficos, né? E a história nos conta, sempre quando um grande general, um grande guerreiro da história, aonde que está montado? Em um cavalo, né? Tem até a história do cavalo branco de Napoleão. E então o povo romano aqui, ele não tinha o costume de montar em jumentos, mas eles montavam em cavalos. E Israel estava dominada pelos romanos, Jerusalém estava dominada pelos romanos. Então veja só, quando eles esperavam o Messias, porque eles já estavam tão acostumados com a cultura romana, que muitos dos judeus já estavam, o próprio Judas Iscariotes, estava esperando Jesus como um verdadeiro guerreiro, como um rei, que ia chegar montado num cavalo branco e destruir os romanos para dar vitória para Israel. E aí então, com esse costume dos romanos, né, eles não aceitaram muito a ideia. O próprio Judas Iscariotes é símbolo disso. Porque esse costume de se montar em jumentos, Salomão, ele foi o último rei judeu que montou um jumento. Depois de Salomão, nenhum outro rei judeu montou jumentos. Então eles já estavam assim meio que, não vou dizer esquecidos, porque era a cultura, eles não iam esquecer disso. Mas quando eles pensavam em um rei vitorioso que estava chegando para vencer, eles já não estavam mais tendo tanto a ideia de jumentos, né? De que o rei chegaria montado em jumento. O que falou Zacarias lá atrás, anos antes do Senhor Jesus nascer, Zacarias falou, então, que, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Então, o Senhor Jesus, ele fez isso aqui para cumprir a profecia, tanto de Isaías quanto de Zacarias, mas também pelo fato de que ele é rei. E o costume judaico, então, é de que os reis montavam em jumentos, não só em jumentos, mas em jumentas brancas. E quando o Senhor Jesus, então, deu a ordem para os discípulos, vamos ler de novo, que você já vai entender porque que eu estou dando toda essa explicação. Olha só, Jesus disse no versículo 2 de Mateus 21, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. Então, quando o Senhor Jesus deu essa ordem aqui para os discípulos, eles fizeram como Jesus mandou, foram até onde Jesus tinha mandado, e encontraram lá uma jumenta com o filhotinho dela. E eles, então, aconteceu, né, que perguntaram, por que vocês estão fazendo isso? O pastor já falou tudo isso domingo, então eu não vou repetir muito. Mas aí disseram, o mestre precisa dele, e levaram o jumentinho. Mas um detalhe, levaram a jumenta, a mãe,
e o jumentinho. Por quê? Porque o jumentinho, que foi o que Jesus montou para entrar em Jerusalém, ele nunca tinha sido montado. Esse é um detalhe importante, por quê? Porque Jesus, como rei, teria de montar um animal que ainda não tivesse sido montado, que ainda não tivesse sido, como é que a gente diz? Domado, né? Então, por quê? Porque ele é rei. Então, ninguém poderia se assentar onde iria se assentar o rei. Então, nesse detalhe aqui, eles tiveram de levar a mãe do jumentinho junto. Por quê? Porque senão o jumentinho que não tinha sido domado ainda, não iria aceitar, né, ser montado ali, estando longe da sua mãe. Então levaram junto. Por que eu estou dando essa explicação? Porque algumas pessoas perguntam, tá, mas foram dois, foi a mãe e o filho, né, a mãe e o jumentinho. Qual que Jesus montou? O jumentinho, que ainda não tinha sido montado. Tá? Então o Senhor Jesus montou o jumentinho. E o que eles fizeram antes de Jesus montar para entrar na cidade? Jesus tinha vindo de Betfagé. Essa cidade era como se fosse um bairro de Jerusalém. Ficava a alguns quilômetros de Jerusalém, é como se fosse um bairro de Jerusalém. E ele então, saindo de Betfagé, ele entrou pela Porta Dourada em Jerusalém. E aí, montando no jumentinho, para ele montar, os discípulos colocaram as suas capas em cima, tanto da mãe quanto do jumentinho. As capas, né, as suas roupas, que eles usavam por cima das túnicas, geralmente eram coloridas. Então, os discípulos colocaram em cima daquele jumentinho, para que Jesus pudesse montar, para que ficasse mais confortável, e para que representasse também um símbolo de realeza. Estão entendendo, irmãos? Então, olha só, Jesus, sendo rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, montou em um jumentinho, que na época, então, pela cultura romana, um rei deveria montar em um cavalo alazão, bonito, forte, guerreiro. Mas o jumento, ele tem uma característica, que ele é um animal tranquilo, de caráter humilde, e sem símbolo de guerra. Ele não ataca ninguém. Como o cavalo, nós sabemos que ele é preparado para a guerra, o jumento não. Então Jesus escolheu montar em um jumentinho, e também para cumprir a profecia de Zacarias. E agora, cumprindo a profecia de Zacarias, o que Jesus estava transmitindo para o povo de Jerusalém? Eu sou o Messias. Porque a profecia de Zacarias era uma profecia messiânica. O que era isso? Que só poderia cumprir quem fosse o Messias. Então, quando Jesus montou o jumentinho, ele estava mostrando para os moradores de Jerusalém que ele era o Messias esperado, que ele era o Filho de Deus, e sempre será. Estou falando era na época, né? Porque ele estava, então, mostrando para o povo que era ele. Mas, mesmo assim, né, o povo recebendo ele ali nesse dia, em triunfo, em glória, em homenagem, passou uns dias ali, e esse mesmo povo que acenou ramos, que derrubou folhas, que conforme iam, o Jesus montado no jumentinho ia passando nas ruas, os discípulos colocaram as suas vestes no jumentinho, e o povo, também vendo o que os discípulos fizeram, tiraram as suas capas e colocavam no chão, e ali passava Jesus montado no jumentinho. Então isso era feito para reis. Então Jesus chegou e disse: olha, eu estou cumprindo o que Zacarias falou. Eu sou o Messias, eu sou o rei de Israel, eu cheguei. E eles aceitaram na hora. Mas passou ali uma semana, eles crucificaram o Senhor. Então o mesmo povo,
né? Mas eu não vou entrar nessa questão agora. Agora você vai entender por que eu estou te falando a respeito do jumentinho. Olha só, Jesus sendo rei, então, ele demonstrou humildade e mansidão, montando no jumentinho, que é um animal que não é preparado para a guerra, como o cavalo, mas é um animal tranquilo, é um animal humilde que carrega carga, que aguenta carga, né? E Jesus levou toda a nossa carga, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Então Jesus carregou carga, né? E ele montou então um animal que também faz isso, carrega carga. E olha só, não estou comparando Jesus com o jumento, tá, irmãos? Por favor, não entendam errado. Eu estou dizendo que o Senhor carrega e carregou a nossa carga, levando os nossos pecados na cruz, e escolheu também para montar e entrar em Jerusalém um animal que também fazia o mesmo, carrega carga. Então veja só, Jesus mostrou humildade e mansidão. E aí, para nós entendermos bem isso aqui, você, quem sabe, pode dizer assim, mas pastora, eu vim na igreja hoje para ouvir uma mensagem melhor, não falando de jumento, explicar sobre jumento. Irmãos, esse texto aqui nos ensina a ser humildes. Jesus sabia que ele é rei, que ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, que ele é Deus. Ele podia muito bem reivindicar, então, que ele queria ser tratado como rei e entrar em um cavalo, mas ele não iria fazer isso por causa até da sua cultura judaica. Mas ele representou humildade, ele representou mansidão. E aí o que nós trazemos para os nossos dias de hoje? Esse assunto aqui do jumentinho. Veja só, como é que estão hoje os representantes do Senhor Jesus aqui nessa terra? Pense comigo. Você, eu, nós somos o representante do Senhor Jesus aqui na terra, amém? Amém, irmãos? Então nós somos o representante do Senhor Jesus, por isso nós nos chamamos de cristãos. Por quê? Porque somos parecidos com Cristo, pelo menos temos que ser. Tem uns por aí que se dizem que não são, né? Mas o correto é ser parecido com Jesus. E aí hoje então, imagine só comigo, como é que tem sido a humildade dos representantes de Jesus aqui nessa terra? Quando eu falo de humildade, irmãos, eu não estou me referindo à pobreza, eu não estou me referindo a andar mal vestido, mal calçado, não é nada disso. Ser humilde é ser humilde de espírito, é ser humilde no coração. Uma pessoa milionária pode ser humilde, enquanto um bem pobrezinho pode ser orgulhoso. Então, quando se trata de humildade, não está se referindo à maneira financeira, tá? Porque tem pobre orgulhoso e tem milionário humilde. Mas aí eu pergunto assim, como que estão hoje, então, esses representantes de Jesus? Será que estão tendo o mesmo exemplo que Jesus nos deu montando um jumentinho? Será que algum desses pastores famosos por aí, que a gente vê por aí fazendo grandes eventos em televisão, em estádios, hoje nem tanto mais por causa da pandemia, né? Mas a gente sabe que tem. Então, será que algum desses famosos aí andariam de uma cidade para outra hoje montado em um jumentinho? O que nós vemos hoje? Grandes líderes que se dizem ser representantes de Jesus aqui na terra, com seus carros blindados, chofer, segurança, jatinho particular.
e são representantes de Jesus? Olhe bem o que eu falei. A humildade não está na condição financeira, está no coração. Então, se Jesus foi humilde a ponto de montar em um jumentinho, nós, representantes dele, também temos que ser. Ah, pastora, mas hoje é muito diferente. Naquele tempo não tinha carro, não tinha avião, não tinha moto, não tinha mesmo. Mas, irmãos, pense bem. Pense comigo. Hoje tem tudo isso, mas também tem jumento, né? Será que alguém iria? Você pode imaginar algum pastor desses grandes pastores chegando para fazer uma convenção montado em um jumento? O senhor imagina isso, irmão Jean? Não dá, né? Por que não dá? Porque a pompa, o orgulho, tomou conta dos representantes de Jesus. Meus irmãos, você pode ser a pessoa mais rica, mais bem vestida, andar com ouro da cabeça aos pés, se tu tiver condição para isso. Mas se você tiver um coração humilde, você vai representar Jesus muito melhor do que muitos que se dizem por aí hoje, que são humildes, mas que não são capazes de pregar o evangelho para a glória de Deus, estão pregando para a sua própria glória. O que a gente vê nessas grandes campanhas quando são feitas em igrejas ou em lugares públicos, como eu falei, agora diminuiu, né? Parou isso. Mas você vê um grande outdoor, né? Aquela placa enorme, com uma foto enorme do pastor. E lá embaixo, numa letrinha bem miudinha, você vê um versículo bíblico falando de Jesus. Será que esse pastor andaria pregando o evangelho montado num jumento? Ah, pastora, mas hoje não tem mais necessidade porque tem carro? Claro que sim. E não é errado você andar de carro mesmo porque as condições do mundo hoje exigem isso, né? Não tem como você fazer uma viagem montado num burrinho de uma cidade para outra longe, mesmo você vai matar o coitado do burrinho por causa do asfalto. Mas, irmãos, com isso aqui eu quero que você olhe para o teu coração. Você pode não ser pastor, você pode não ser um grande, famoso. Nem queira ser isso, porque fama não traz nenhum benefício. Mas, no teu dia a dia, será que você não tem mantido essa arrogância que tem contaminado as igrejas hoje em dia? Aparecendo o homem e sumindo Jesus? Aparecendo o jatinho particular e sumindo o jumentinho? Vocês estão entendendo que eu estou usando o jumento como um símbolo, né, irmãos? Não estou pedindo para ninguém vir para a igreja com um jumento. Mas se vir, será bem-vindo. Né? Vai ser bem-vindo. Mas como é que está teu coração? Eu vivo falando para vocês, o Senhor Jesus está voltando. Teu coração está humilde? Teu coração está preparado para ouvir a trombeta? Teu coração está cheio de Deus? Ou está cheio do mundo? Jesus podia muito bem ter entrado num cavalo branco, mas ele entrou num jumentinho. Quantas pessoas hoje estão se fazendo de ídolos, de deuses, que para cantar em algum lugar, né, cantores famosos, pedem milhões.
exigem isso, aquilo no seu camarim. Porque se não tiver uma quantidade de toalhas brancas, eu não me apresento. Que é isso? Pastor, isso acontece até pior, irmãos. Acontece até pior. Eu soube de uma mulher que, para ela entrar na igreja, ela exigiu que alguém carregasse a sua Bíblia, porque ela não podia ter nada na mão. Isso é montar em um jumentinho? Isso é ter humildade no coração? Será que o Senhor Jesus vai levar uma igreja assim soberba? Jesus vai vir buscar a sua noiva. E a noiva do Cordeiro, irmãos. O Cordeiro não é orgulhoso, a noiva não pode ser também. A noiva do Cordeiro tem que ser santa. Aí por isso que a Bíblia nos informa que muitos vão se apresentar a Deus no dia do julgamento e vão dizer: mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: não te conheço, se afaste de mim porque eu não te conheço. Mas isso não vai ser só para os grandes, para os famosos. Vai ser para todos, para nós, que não somos famosos, que não somos grandes. Vai ser para nós também. Como que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Diante de Deus não existe maneira de dizer: o Senhor está errado. Não. Diante de Deus, nós podemos enganar as pessoas, mas Deus ninguém engana. Então Deus conhece o nosso coração. Como você tem vivido, meu amado? Você tem vivido montado em um jumentinho, mesmo andando de carro? Você pode até ter um avião particular, se for o caso. Mas o teu coração está montado num jumentinho. Ficou entendido isso, irmãos? Você pode ter posses, Deus dá. Deus dá para aqueles que são fiéis a Ele e que não se prendem nessas coisas. Deus dá. E eu tenho certeza que agora, com toda essa situação difícil que está no mundo, o mundo vai passar muita necessidade. Como eu vivo falando para vocês, para o mundo não tem solução, a coisa vai só piorar. Mas para aquele que ama a Jesus em primeiro lugar na sua vida, para aquele que vive para Jesus, não vai faltar nada. Porque Deus dá para aquele que reconhece, que serve a Ele, porque Ele é Deus, e não pelo que Ele pode dar. Então você pode andar de avião, você pode ter um helicóptero, você pode andar de carro zero, limusine. Pode andar, se Deus te deu, ande. Mas que o teu coração esteja montado no jumentinho. Entendido isso, irmãos? Nós não vamos poder ser arrebatados se nós não tivermos humildade no coração. Como que está a tua vida? Diante de Deus. Não é diante da igreja, irmãos. Você não tem que dar explicação para a igreja quadrangular. Você não tem que dar explicação para o teu pastor. Você tem que dar respeito, né? A gente respeita. Porque Deus disse que a gente respeita a autoridade que Ele constituiu sobre nós. Mas a satisfação da tua vida você tem que dar para Deus. Então como que você tem andado diante do Senhor? Esse Senhor que um dia vai prestar contas da tua vida e da minha vida. Como que nós temos andado? Jesus montou em um jumentinho, foi recebido como rei, porque Ele é rei. Ele é rei. E Ele mereceu essa entrada triunfal em Jerusalém. Só que Ele fez isso para cumprir, para dizer: ei povo, eu estou aqui, eu estou cumprindo a profecia de Zacarias. Eu sou o Messias, eu sou o rei. Mas esse mesmo povo depois crucificou Ele. Então o que nós temos que observar nesses últimos dias que nós estamos vivendo é isso, irmãos. Não adianta se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. Não adianta se eu tenho carro ou ando a pé. O que importa é o teu coração diante de Deus. Quantos vão chegar diante de Deus e Jesus vai dizer: eu não te conheço.
Se afaste de mim porque eu não te conheço. Por quê? Porque enquanto esteve aqui nessa vida, não viveu como imitador de Jesus. Se nós somos imitadores de Jesus, nós também temos que andar no jumentinho. Não vão sair comprando jumento por aí, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas se comprar, trate bem do bichinho. Mas eu estou dizendo, fazendo uma comparação, estou fazendo uma analogia, que estou fazendo, dando um exemplo. Nós temos que também andar montados em jumentinhos. Humildade, mansidão. Tratar bem as pessoas. Amar. Porque Jesus ama a todos. E um detalhe é que Jesus não força ninguém a amá-lo, a servi-lo. Ele quer que a pessoa ame e sirva a Ele de livre e espontânea vontade. Se a pessoa quer ir para o inferno, Jesus não proíbe. A pessoa pode ir para o inferno se é a escolha dela. Jesus não força a pessoa a servi-lo. Mas tem que ser de coração, não pode ser de aparência. Tem que ser de coração humilde, de coração manso. Ser uma pessoa tranquila, ser uma pessoa que tem domínio próprio. E quem é que tem que dar o domínio próprio para nós? Só o Espírito Santo. Então, se você não busca o Espírito Santo, você não tem domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, você é aquela pessoa agitadinha, irritada, nervosa, que se encostar um dedinho explode igual uma bomba atômica. Aí você não anda em jumentinho, porque jumentinho é um animal tranquilo, calmo, de força, aguenta tudo, né? E nós, como é que estamos vivendo? Jesus está voltando, meus amados. Vocês me ouvem falar isso toda a mensagem. Mas vai chegar o dia que eu não vou falar mais, porque aí Jesus já veio e já nos levou. Amém? Então Jesus vai voltar, isso não é historinha. Tem gente que pensa, ai, mas de tanto que a pastora fala que eu não aguento mais ouvir. Mas é a verdade. Então eu tenho que falar. Jesus está voltando e não vai levar alguém que tenha o coração no ouro, no dinheiro, no avião, na limusine. Ou pode ser até um carro bem simples, mas se aquilo ali for o teu Deus, se aquilo ali ocupar o lugar no teu coração que deve estar Jesus, te tira da presença de Deus também. Não precisa ser um avião a jato. O que está no teu coração, ocupando o lugar do teu coração, é o teu maior tesouro. Então, é o que você vai servir. Quem você tem servido? Como você tem andado? Em um cavalo alazão? Se achando o tal, o máximo, o grandão, o poderoso? Eu mando e todo mundo tem que obedecer? Ou você está andando num jumentinho? Quando Jesus entrou em Jerusalém, então montado nesse jumentinho, veja só, o jumentinho teve de ir do lado da mãezinha dele, para ele ficar tranquilo, porque ele nunca tinha sido montado. Então, quando Jesus montou no jumentinho, ele estava dizendo para quem estava ali vendo ele e para nós hoje: seja humilde como eu fui, como eu sou. Como está sendo o nosso coração, irmãos? Ficou entendida essa palavra? Amém? Alguns dizem, Jesus podia ter entrado num cavalo. Claro que ele podia, mas ele não quis isso. Ele tinha de cumprir a profecia e ele queria cumprir a profecia. Então, olhe só. Dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. E aí, então, ele entrou em Jerusalém, foi reconhecido, foi recebido como rei. Mas ele não se exaltou. O que é que ele fez? Ele abençoou as pessoas. Ele amou as pessoas. Ele morreu pelas pessoas. Ele morreu por mim, por você. Se ele fosse orgulhoso, ele não ia fazer isso. Mas ele nos amou primeiro.
Então, que quando você lê essa passagem daqui da Bíblia, de repente, talvez você não entendesse o porquê do jumentinho. Então, guarde bem essas palavras que eu vou te dizer agora. Por que o jumento? Símbolo de humildade e mansidão. E Jesus cumpriu a profecia de Zacarias. Amém? E se nós somos cristãos, imitadores de Cristo, então nós temos também que andar montado em jumentinhos. Você pode andar de avião ou a pé. Mas que na tua consciência, no teu coração, na tua humildade, você esteja ali no jumentinho. Eu não sou ninguém sem Jesus. Eu não posso nada sem Jesus. Você pensa assim, irmão? Amém? Somos assim. Temos que ser assim. A nossa carne, como eu tenho falado bastante no estudo bíblico sobre isso, ela sempre quer vencer o nosso espírito. E o Adão que está dentro de nós, né, ele quer reviver todo dia ali, fazendo a vontade da carne. Mas nós temos que fazer a vontade do Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito. Então o teu espírito luta todos os dias contra a tua carne, os teus desejos, o teu desejo de conforto, o teu desejo de estar bem, de encher bem a barriga, não fazer nenhum jejum. Então o teu espírito luta sempre contra a tua carne. E o prêmio é a alma. Então você tem que estar na presença do Senhor com humildade e com mansidão. Sem isso nós nunca vamos chegar na presença do Senhor e ficarmos de pé diante dele. Você foi abençoado com essa palavra, irmãos? Amém? Entendido então a simbologia do jumentinho? Graças a Deus.